Estimados irmãos espíritas e não espíritas, bem-vindos ao nosso canal. Saúdo com alegria nossos irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco. As crianças não vêm com esses bem acabados folhetos impressos que explicam minuciosamente como funcionam os aparelhos que adquirimos nas lojas. Elas não trazem o manual de instruções que ensine como devemos abrir o pacote, tirar o aparelho da caixa, instalá-lo e fazê-lo funcionar. Também não trazem certificado de garantia, que se possa apresentar ao representante autorizado, juntamente com a nota fiscal, caso haja algum defeito de fabricação. Eu quero dar um testemunho para todos sobre o tema desta noite. Quando eu estive aqui no Enviado de Jesus, no domingo passado, solicitou-me o seu presidente, o amigo Cristóvão, que preparasse para hoje, quarta-feira, uma reflexão sobre o tema Por que sofrem as crianças. Naquela oportunidade, eu ponderei a ele sobre a dificuldade de elaborar em face do tempo. Nós estávamos no domingo, eu teria somente a segunda e a terça-feira para preparar a reflexão, dias em que eu também estaria ocupado com as minhas atividades profissionais. Não obstante, uma atividade espírita na noite da terça-feira. Mas na madrugada da segunda-feira, como de praxe, a mentora Glorinha despertou-me às 3 horas da manhã para o nosso estudo habitual. E quando já estava a postos para o estudo, ela disse-me: meu filho, vamos preparar a reflexão sobre o sofrimento das crianças. E argumentou: se foi pedido, é porque é necessário. E necessidade não pode ter o seu atendimento adiado. Portanto, mãos à obra, eu lhe ajudo. O que vocês vão ouvir agora, então, é fruto desse esforço e, acima de tudo, desta parceria amorosa que já dura 10 anos. O Espiritismo nos ensina, conforme nos diz o confrade Jorge Elahá, de Rondônia, que a reencarnação pode ser expiatória, provacional e missionária. Ele diz também que, provavelmente, essa última modalidade de reencarnação, a missionária, talvez seja menos frequente, dado que ainda estamos num planeta de provas e expiações. Mas é fato também que nós não podemos negar que existe muita violência contra as crianças. Que existem crianças que nascem com defeitos físicos,
limitações psíquicas, possuidoras de síndromes, crianças que desencarnam muito jovem. E muitas vezes as pessoas, especialmente as famílias, ficam mergulhadas num grande número de dúvidas. Veja essa questão da violência, por exemplo. Não podemos negar algo que a confreira Maísa Intelizano afirmou no ano de 2004, portanto há 18 anos. Ela disse: todo dia é a mesma coisa. Basta ligarmos a TV ou abrirmos o jornal para vermos notícias do tipo: criança assassinada, criança violentada, criança abandonada, criança morrendo de fome, em guerras, em ataques de fúria ou loucura, crianças sequestradas ou exploradas, crianças maltratadas, crianças sofrendo. Manchetes como estas são publicadas todos os dias. E nós simplesmente não conseguimos entender por que seres aparentemente puros e ingênuos, que muitas vezes nem tiveram chance de viver, sofrem tanta violência. Sentimos-nos indignados e chocados diante de algo tão inexplicável. E é natural que em muitos surja a pergunta: onde está Deus que não vê tudo isso? Por que não evita todas estas tragédias e injustiças? Por que não salva estes inocentes? Por que não pune os culpados? Nestas pessoas, ou para estas pessoas, parece não haver lógica no que está acontecendo. E não havendo lógica, a fé fica abalada. E aí acaba sendo natural que se culpe Deus por aquilo que não entendemos. É fato que, com a fé abalada e sem poder entender o que está acontecendo, sentimos-nos indignados, impotentes, revoltados. Mas precisamos ir ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo e ler no capítulo 5 algo que pode ser consolador. Disseram os Espíritos: se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos à aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Então, essa é uma pergunta que foi feita aos espíritos superiores, foi refletida por Kardec,
e que é a pergunta que está na cabeça da maioria das pessoas quando se depara com essa questão do sofrimento das crianças. O que justifica, então, que seres aparentemente indefesos na tenra infância já venham mergulhados em tanto sofrimento? Mas aí vale a pena a gente voltar lá no comentário da Maísa Intelizano, quando ela diz: se limitamos nossa visão e análise ao aqui e agora, não encontramos explicações para coisas como estas. Simplesmente porque a explicação não está no presente, não está na vida de hoje. Nossa lógica limitada não pode explicar sozinha fatos como estes, pois há agravantes invisíveis, imperceptíveis, que interferem diretamente sobre o que vemos, que é apenas o resultado parcial da combinação de uma série de variáveis que não podemos detectar de imediato. Então, a apreciação da Maísa Intelizano combina exatamente com o que está escrito no capítulo 5 do nosso Evangelho. O que nos foge à visão e, portanto, nos foge à lógica é que crianças, antes de mais nada, são espíritos. Sim, são espíritos que já viveram milhares de vezes, como nós, nas mais diferentes circunstâncias, com as mais incríveis histórias para contar. Espíritos que, como nós mesmos, já erraram, já acertaram, já amaram, já odiaram, já foram felizes e infelizes. Espíritos que renascem para a vida carnal para poderem continuar a sua caminhada evolutiva, como todos nós. E aí nós precisamos observar que de infantil elas só têm o corpo, o cérebro, a matéria física. Pois o espírito aí encarnado neste corpo, em sua memória mais profunda, traz tudo o que já viveu através dos tempos, em busca da mesma evolução que ainda almeja, que ainda deseja, que busca incessantemente. Onde se conclui que a infantilidade está somente no corpo, que vai precisar crescer, amadurecer, para poder manifestar novamente, em plenitude, a índole mais íntima do espírito que o anima. Ou seja, a criança precisa crescer, e ela vai crescer, se desenvolver, para que aquele espírito que nela está encarnado possa manifestar-se na sua índole, naquilo que traz consigo. É preciso compreendermos que ninguém nasce inocente ou puro. Todos nós, todos, sem nenhuma exceção, renascemos marcados por nossas próprias experiências passadas. E são estas marcas que determinam parte de nossa história aqui na Terra. A outra parte da história é por nós construída através das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, do que fazemos durante a reencarnação. Mas você pode perguntar, então a explicação do sofrimento das crianças é somente em função de vidas passadas? Claro que não. A maioria desses sofrimentos é imposta pelos homens, pela sociedade, no presente. Por sua falta de amor, pela brutalidade, pela violência, pela intemperança, pela maldade mesmo, que provocam esse lamentável estado de sofrimento na infância.
E aí vale a pena nós voltarmos ao capítulo 5 do nosso Evangelho, no item Causas Anteriores das Aflições, pois há uma pergunta importante, crucial mesmo. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenridade e da vida só conheceram sofrimentos? Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem nesse mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Olha que pergunta interessante. Claro que incomodou Kardec este assunto. Ora, se é tão pequeno, se não teve oportunidade de fazer nem o mal nem o bem, que mal acaba de nascer, que mal acaba de sair das mãos do Criador, por que já passar por tanto sofrimento? Mas, como diz o próprio capítulo, é causas anteriores das aflições. Um olhar à vida pregressa, ou às vidas pregressas, explica a necessidade, aquele espírito pediu a prova para poder adiantar-se no seu processo evolutivo. Agora, e para as famílias que experimentam esta circunstância? Essa dor é necessária? Sim. Mesmo que admitamos que não existe ainda, segundo o próprio Espiritismo, a doutrina dos espíritos, dor maior do que ver a morte de um filho, seja qual for a idade. Porque a tendência natural é nós imaginarmos que está havendo uma inversão da ordem natural das coisas. Porque a ordem natural diz que primeiro morrerão os pais, depois os filhos. Mas quando a ordem se inverte, todo mundo fica perplexo. A esse propósito, eu vou recomendar que você busque no YouTube uma reflexão da confreira Maíse Braga, da Comunhão Espírita de Brasília, acerca desse assunto, morte prematura das crianças. E quando a gente assiste o vídeo, a gente percebe que as ponderações que ela faz encontram suporte na questão 199 de O Livro dos Espíritos. Porque nessa questão 199, Kardec perguntou: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E os espíritos responderam: a curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. O que é que os espíritos estão querendo nos dizer? Que muitas vezes aquele pouco tempo que a criança vive, a criança ou o adolescente vive, é simplesmente o complemento de uma existência anterior que foi interrompida. Por exemplo, pelo suicídio. Alguém, quando nasceu, teve no seu planejamento reencarnatório que deveria viver 77 anos. Mas, por razões que não se conhece, aos 65 interrompeu a vida através do suicídio. Veio para o mundo terreno com estoque de fluido vital para viver 70 e tantos anos. Aos 65, suicida-se e vai embora. Restam 9 anos para completar este tempo.
virá numa próxima encarnação, viverá 9 anos e retornará. Mas há uma esperança no desdobramento dessa questão 190, quando Kardec, na questão 199A, perguntou: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? E os venerandos colaboradores responderam: recomeça em outra existência. Se porventura desencarnou precipitadamente por uma razão que não estava no planejamento reencarnatório, ela vai recomeçar numa próxima existência. Mas também existe uma outra pergunta que todos nós devemos nos fazer e buscar a resposta. Que papel nos cabe, como pais, como avós, como familiares, como amigos? Recordemos que as crianças são nada mais, nada menos que espíritos em evolução. Muitas vezes até mais velhos que os próprios pais. Ora mais sábios, ora mais ignorantes, mas todos estão na trilha do progresso. Somos seres a nos organizar em uma vida melhor, não estamos juntos por acaso. Lembrando sempre o saudoso Chico Xavier, a reencarnação não erra de endereço. Nascemos na hora certa, no lugar certo, no dia certo, com as pessoas certas, para fazer a coisa certa. Ou seja, nos organizarmos em uma vida melhor. Aprender uns com os outros. E na condição de pais, no futuro nos será cobrado o que nós fizemos para a melhoria daqueles que nos foram confiados como filhos. Nós devemos ter a consciência tranquila que fizemos o melhor até que elas, as nossas crianças, se tornem adultos melhores e assumam suas próprias escolhas. Quando Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas, o que é que ele quis dizer? Que este reino vai pertencer a todos aqueles que se assemelharem às crianças no que diz respeito à doçura, à humildade e à própria fragilidade que as crianças apresentam nessa fase da vida. Justamente para a conquista do afeto de seus pais, que muitas vezes podem ter sido grandes inimigos no passado, mas o amor será sempre o melhor remédio para solucionar essa questão. Conclusivamente, nós podemos dizer que o sofrimento e a morte na infância responderão sempre por situações expiatórias e provacionais, tanto para os pais como para os filhos. Não obstante a situação missionária que determinados espíritos experimentam como grandes mestres de toda a família. Sim, pode acontecer. Nem tudo está diretamente ligado a vidas passadas, há um componente da vida presente muito forte, mas não podemos descartar que as existências pretéritas influenciam nesta circunstância do porquê sofrem as crianças.
em crianças com determinado tipo de sofrimento na sua infância, vão merecer amor redobrado, atenção redobrada, carinho redobrado. Os pais vão sofrer? Vão, sem dúvida, mas precisam. O amor é a única solução, não tem outra. Amar incessantemente, a todo instante, a toda hora. Amor ágape, o amor de Jesus pela humanidade. Esperando ter contribuído para o entendimento deste assunto, agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus.